Olá, mundo! Bom, continuando aqui com a nossa série de videoaulas sobre o básico de Unity. Então, na última aula a gente viu a instalação, do programa e chegamos até a criar um projeto. Eu não sei se você acompanhou essa parte, mas daí eu criei um projeto só para mostrar que estava funcionando, tudo bonitinho. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir o Unity aqui, certo? E vai criar um novo projeto novamente. Então aqui, se vocês lembram, se chegaram a assistir, vem aqui em New, certo? Nomeei aqui para Unity básico mesmo. Bom, aqui tem a localidade onde o projeto vai ficar, o local. Aqui você seleciona se o projeto por padrão ele vai ser 2D ou 3D. Não existem diferenças expressivas nisso. Então aqui tem uma outra opção, Assets Package. Esses aqui são os packages padrões do Unity. Neles estão alguns scripts, até algumas artes. Mas isso aqui é para facilitar na hora que você for desenvolver alguma coisa. Eles tentaram aqui juntar a maioria de algumas funcionalidades para deixar mais prático ainda para quem for trabalhar com o programa. A gente não vai importar nada, tá? Deixa 3D no caso e vem aqui Create New Project. Vai esperar que ele carregar todas as frameworks. Nesse passo ele poderia demorar, mas como a gente não importou nenhum package padrão dele do Unity, ele vai ser bem rápido, já que o projeto não tem nada ainda dentro. Então tá abrindo aqui. E provavelmente você não está vendo essa tela igual como eu estou vendo. Tem várias opções aqui, vocês podem ver. Mas eu quero atentar para cá, para o lado direito, superior, onde tem escrito Layout. Provavelmente pode estar em Default, certo? E é essa que eu vou mostrar. Vou explicar melhor a partir dessa. Mas só explicando aqui rapidamente como é que funciona os layouts. Eu costumo usar o 2x3, só que com essa questão aqui de uma coluna, vem no botãozinho aqui, marca uma coluna, certo? Porque eu acho que fica melhor, mais dividido. E enfim, tem outras formas aqui também, mas isso aqui vai da questão de gosto de cada um. A princípio eu vou pedir para que vocês coloquem aqui em default, fica melhor para aprender e para me explicar também. Bom, mostrando aqui primeiramente essa abinha aqui de baixo, a aba Project, é onde vão ficar todos os arquivos do seu projeto. Se vocês verem aqui, eu vou fazer um pequeno exemplo. Clica com direito em cima dessa pasta aqui, Create C# Script. A gente vai nomear para qualquer coisa. Vem com direito, Show in Explorer. Aqui que vão ficar, aliás, todos os arquivos do seu projeto, certo? Se você voltar aqui, é onde está o seu projeto todo, por completo, que a gente criou. Lembra do começo, a gente nomeou o Unity básico. E dentro dele tem algumas pastinhas próprias do Unity. O mais importante para a gente aqui é essa pasta Assets, onde vão ficar todos os arquivos que a gente vai utilizar no nosso projeto. E como a gente criou aqui por dentro do Unity, vai aparecer aqui fora. Se a gente renomear, apertando F2 ele renomeia, tá? Ele deve renomear aqui fora também, certo? E se eu renomear por fora, ele também vai renomear aqui dentro. Então
essa pasta aqui está conectada diretamente com a pasta de arquivos do seu computador. Então a gente pode excluir aqui sem pena. Ou seja, essa parte aqui explicada. Tem algumas maneiras de criar arquivos padrões do Unity, que é vindo aqui nesse botãozinho e selecionando o que você quiser. É uma forma diferente da que eu fiz, que eu cliquei aqui na pasta e selecionei Create. Essa segunda abinha aqui é o console. Eu não vou explicar agora, tá? Porque preciso de uma noção um pouco mais avançada. Mas isso aqui é basicamente para você ver como é que o seu projeto está reagindo, se tem algum erro, qual o valor que está sendo transmitido entre os objetos, enfim. Eu vou explicar mais para frente. Por agora, a gente não tem necessidade de saber exatamente para que serve, mas é bastante importante. Vocês vão ver. Tem aqui a nossa aba Inspector do lado direito, mas antes eu vou falar sobre a aba Hierarchy, que é onde você vai poder visualizar todos os objetos que estão no seu jogo. Por exemplo, eu posso ter vários cubos, várias casas, enfim, vários personagens. Mas como é que eu encontro um personagem especificamente? Vai ser por aqui. Ou seja, por padrão, ele vem sempre com a main camera, que essa main camera vai ser responsável por ser os seus olhos dentro do jogo. Então, a gente vai trabalhar bastante com ela. E basicamente para todo jogo, seja 3D ou 2D, ele vai precisar de uma câmera, a não ser que seja todo feito em interface simplesmente, que é essa aqui, a User Interface, que é própria do Unity. A gente tem alguns objetos já padrões, essa questão de botão, de menu, enfim. Isso eu vou estar explicando mais pra frente também. Pra gente agora, o necessário saber é essa aba Hierarchy, que vão listar todos os objetos ativos da sua cena. E enfim, todo objeto que você cria aqui, ele vai vir com pelo menos esse componente aqui, que é o transform, certo? E no transform, o que a gente vai ter? A gente vai ter as configurações necessárias para um objeto. Quando você pensa em um objeto 3D ou 2D, enfim, o que ele tem? Ele tem posição no mundo, ele tem rotação no mundo e ele tem escala no mundo. Essa escala aqui, por padrão, vai ser 1. Para objetos do Unity como cubos, esferas, esses aqui padrões que eu estou mostrando, eu vim aqui em Create, 3D Objects e cubos, esferas, cápsulas, cilindros, enfim. Para mostrar aqui essa parte do Transform melhor, eu venho aqui, vou criar um cubo, certo? E vou selecionar o meu cubo. Selecionando o meu cubo, ele vai aparecer aqui, a mesma coisa, transformzinho, bonitinho. Só que esses componentes aqui de baixo são componentes diferentes. É a partir daqui que vão se diferenciar objetos específicos para outros objetos. Uma câmera, ela sempre vai ter que ter esse componente aqui, que é o que configura as propriedades da câmera em si, certo? O que eu mais mexo aqui, geralmente, é na questão do tamanho, para não ter que aumentar ou diminuir os objetos em si. Mas enfim, voltando aqui para o nosso cubo, certo? Isso aqui, lembrando do Hierarchy, ela é uma lista, então você pode vir aqui, selecionar um por um e beleza. Vindo aqui no Transform, eu posso alterar a minha posição. Tá vendo aqui que quando eu clico em cima do X e arrasto para a direita e para a esquerda, o meu objeto se move junto. Ou no X, vou zerar aqui de novo, ou em Y, foi muito, ou em Z. Mas o Z não vai alterar nada agora, porque aqui no meu a opçãozinha de 2D está marcada. Eu venho aqui e desmarco
E beleza, agora dá pra ver, tá em 3D. Então voltando aqui para o Transform, ou Z, certo? Então, a gente está trabalhando aqui com plano 3D, então ele tem 3 eixos, certo? O X, que é esse vermelhinho aqui, o Y, que é esse de cima, e o Z, que é esse de dentro. Num plano cartesiano em si, ele só tem 2 eixos, que é o X e o Y. Mas para um plano 3D, ele vai acrescentar esse eixo aqui, que é o Z, que é o de profundidade, geralmente. Em alguns programas de modelagem 3D e relacionados, o Z ele tá para cima e o Y ele tá para cá, para direita, mas isso é só questão de padrões diferentes. Eu particularmente gosto mais desse em que o Z é a profundidade aqui. Zerando aqui o nosso cubinho, se eu aproximar mais, temos a nossa rotação no eixo X, certo? Temos a nossa rotação no eixo Y. Zerando de novo. E temos nossa rotação no eixo Z. Certo? Isso aqui é bem básico, bem intuitivo e dá para pegar legal. Temos a nossa escala. Padrão 1. E aqui temos outros componentes que são específicos para objetos 3D. Nosso colisor, que é para quando algum outro objeto com colisor estiver se movendo, ele não passe por dentro desse objeto. E funciona também quando tem um outro componente aqui, que é o rigid body, ele que vai aplicar a gravidade a esse objeto, certo? E aqui o render, ele que guarda todos os materiais do objeto, que por padrão vem sempre esse aqui, para os objetos do Unity. Então, explicado o Inspector, dando uma revisada. No Inspector a gente vai conseguir, digamos assim, editar todas as propriedades do nosso objeto, que no caso aqui é o nosso cubo. O Inspector vai guardar, vai juntar todas as propriedades, certo? Todos os componentes, aliás, do nosso objeto. Então, quando a gente tiver um script criado, a gente vai poder arrastar esse script, por exemplo, se for um script de rotação, a gente vai clicar e arrastar para cá, ou então vir aqui add component script e selecionar o nosso script. E esse script vai atuar em cima desse objeto, certo? Então, com esse script eu vou poder acessar todos os outros componentes que esse objeto tem. E isso aí a gente vai dar uma vista melhor lá para frente. Mas o básico que você precisa aprender é isso. Quando você quiser alterar alguma propriedade do seu objeto, você vem aqui em Inspector, certo? Bom, próxima janelinha, a Scene Game também. Eu vou explicar logo o game, que fica mais fácil. Nessa janela Game é onde vai ficar a visualização do seu jogo. Então, se eu rodar aqui, ok, voltando aqui, deu um errinho ali, isso às vezes acontece, tá? Acho que foi provavelmente porque eu criei aquele script, mas enfim, explicando a janelinha aqui game. Se eu der um play aqui, ele vai rodar o meu jogo da maneira que ele tá, ou seja, eu não tenho nenhum script, eu não tenho nenhuma ação programada ainda. Então, o que eu estou vendo na minha sim, eu vou ver na minha janela game, a partir da visualização aqui da minha câmera. Se eu desmarcar aqui de novo, eu vou poder ver que essa
é a visualização da minha câmera, certo? Ela tá até ortográfico, que era para estar perspectiva. Enfim. Então, se você quiser testar o seu jogo, se você quiser ver como é que tá ficando, para não ter que vir aqui rodar o projeto final para poder executar. Então, facilita bastante isso aqui. Você consegue testar o seu jogo se tiver algum erro que você queira corrigir, enfim. Ah, uma coisa importante. Esse aqui é o modo de teste do seu jogo. Então você clica aqui no play, ele vai carregar e vai rodar o seu jogo. Toda a edição que for feita nesse modo aqui, por exemplo, se eu pegar e posicionar aqui o meu cubo em outro lugar, trocar a escala dele, mudar a câmera de ortográfica para perspectiva, enfim, tudo que eu fizer, quando eu clicar de novo aqui em play para ele sair do modo de teste, todas as alterações você podem ver que foram resetadas. Então, tudo que você for fazer, tudo que você for editar, eu comecei aqui meu jogo, mas meu objeto não está no local que eu quero. Então, lembre-se de tirar do play. Então, se eu quisesse aqui posicionar, agora está no canto certo. Ou eu venho aqui, copio, certo? Ctrl C, Ctrl V mesmo. Ou eu venho aqui na cima, aproximo da maneira mais exata que está a minha câmera e posiciono no local que eu quero. Muitas vezes dessa forma não é bem uma maneira certa, mas você pode vir até aqui em game, fora, lembrando que tem que estar fora, e ajustar da maneira que você quiser. Então aqui tá bom, eu venho, testo, olho se tá bom mesmo. Se tiver da maneira que eu quero, pronto, tá bom, saio e continuo a minha edição. Então sempre lembrando que toda edição que você for fazer tem que estar fora do modo de teste, que é bem visível, aliás, quando você está nesse modo, porque por padrão ele fica todo escuro ao redor e os botãozinhos aqui ficam azuis, certo? Então